Olá, esta é uma aula de inglês com realidade aumentada. Sou Heloísa Klein, estudante de Letras em Inglês da URGS, e esse é um trabalho para a disciplina Tecnologias na Educação. Vamos explorar o site EarthNow, da NASA, para pensarmos sobre o clima com estudantes do nono ano ou do ensino médio. O nosso objetivo é promover a compreensão de eventos climáticos globais e seus impactos usando a língua inglesa e ferramentas digitais como o site da NASA, que tem dados em tempo real e nos permitem analisar questões ambientais e desenvolver habilidades de leitura, interpretação, pesquisa e comunicação em inglês. Lembrando que se trata de um assunto bastante pertinente, uma vez que as mudanças climáticas afetam todos nós e é necessário que a gente discuta cada vez mais o que nós podemos fazer, o que acontece no mundo também. Na primeira aula prevista, de 3, nós faremos uma introdução e exploração de sinais vitais da Terra, que é uma parte importante desenvolvida pelo site EarthNow, e aí nós podemos ver algumas coisas como Latest Event, Southern California Wildfire, que são eventos que estão acontecendo agora e que impactam a superfície do planeta Terra, né? Nessa primeira aula de apresentação do site, nós vamos precisar contar com um laboratório de informática ou sala de aula com acesso à internet e projetor, né, para nós podermos apresentar o site, as suas dinâmicas, e também vamos estimular que os alunos façam uso de seus computadores no laboratório ou de seus smartphones, caso estejamos em sala de aula, né, e podendo utilizar a parceria com colegas, caso eles não disponham de um celular próprio, né. Então, aqui nós temos uma visualização das informações completas do site. Nós temos aqui o Global Climate Change e aí os sinais vitais do planeta Terra, né? E aqui para baixo a gente vai ter algumas questões interessantes, como o Satellites Now, que mostra uma perspectiva de visão do planeta Terra atualizada de acordo com as imagens de satélites compostas em conjunto, a Visible Earth, que nos permite inclusive ver onde está o Sol no momento, a temperatura ao redor do planeta Terra, alguns outros indicadores como o dióxido de carbono e outros, precipitação, que é uma coisa que a gente vai explorar hoje, e níveis oceânicos, entre outras questões. Aqui a gente tem uma demonstração de como funcionaria essa exploração em inglês na sala de aula para podermos fazer uma interface entre o inglês e o português, apresentando primeiramente os dados do site em inglês. Bom, well, we have here, as we can see, the planet Earth, and we can look for different information. We are here seeing the image of the satellites now, as we can see here, and we can go to South America, where we are right now, and we can see what the satellites are indicating, where are the clouds right now, where is the direction of the wind in the planet Earth. We can see the image of all the continents. Here is Africa, here is... Então, isso é uma demonstração inicial, né? E a partir dessa demonstração inicial, nós podemos começar a explorar dados dentro dessas possibilidades oferecidas pelo site, como a questão da precipitação, né? E depois nós vamos ver da temperatura também. E a precipitação é interessante porque todo mundo na nossa cultura tem uma curiosidade em saber quando vai chover, quanto vai chover, e aí a gente pode ver ao redor do planeta Terra inteiro como é que esses índices se comportam, como a gente vê nessa demonstração também em inglês a seguir. Now we are going to change NASA with answer day. Now we're going to go to the information about the precipitation, and we can see where it's raining more in the planet Earth, and see here we can see where all this rain and accumulation of precipitation is located. We go back to South America, where we are, and we can see that in the middle part of Brazil and in the west side of the South America there is a bit of precipitation, and we can go there and check how much precipitation it is predicted. We can click here in the northeast of Brazil, and we are going to see that we have the prediction of 72 millimeters in this part of exactly the desert in Africa. Then we can see these variations along the globe. We can go here to the North Pole and see the snow prediction. 6 millimeters of snow predicted here in this part of the planet Earth. Então, com isso a gente consegue explorar, né, dimensões variadas que vão desde locais com bastante precipitação até locais em que não tem precipitação, como um deserto na África, onde vai ter
a neve, né? A precipitação na forma de neve. E a gente pode estudar, inclusive, variações, né? Nessas questões de clima ao redor do mundo. E aqui a gente vai ver, então, a exploração da temperatura, que é uma outra possibilidade interessante de a gente utilizar em sala de aula. We can see the map now. Before going to the temperature in South America, we can see that most of the map has red and orange colors, and we can see with this information here, the Togo units, that these temperatures correspond to temperatures over 15 degrees and most of them over 20 degrees, some of them reaching 40 degrees. And we can see that some of them are really close to the maximum predicted here. There is 46 degrees. And we're going to choose a part of the planet Earth, like here in Australia, and we're going to click on it, and it's 32 degrees. We're going to choose something somewhere else in the map, 39 degrees where it's darker here. And then now we go back to Africa. Let's see here. In the north of Africa, where it's winter now, we have 14 degrees. We can check in Europe here, where it's winter. Let's choose the north of Europe, and we have minus 13 degrees in the north of Europe now. We can go to the north of the United States and close to Canada here, and we'll see that we have minus 9 degrees. We can go to the coast and see minus 2.8 degrees, almost 9, minus 3, and then we come back to South America. Let's see the middle of the continent. We have 33 degrees here, and here in the coast we have 30 degrees, so it's almost the same temperature everywhere in the country. 20 degrees just here in the coast of the southern part of the continent in South America, and right there in the south of Argentina we have only 8 degrees today, so this is pretty cool to see the temperature around the globe. Então, são algumas possibilidades interessantes de serem exploradas e que os alunos vão ter bastante curiosidade em ver a temperatura, chuva, etc. ao redor do mundo. E aí nós vamos então para esses eventos que se destacam na superfície que a gente viu como os incêndios na Califórnia. Lembrando que numa primeira coleta que a gente fez em 15 de dezembro, já se destacavam os incêndios na Califórnia, numa segunda coleta agora em janeiro, ainda mais, né, com consequências devastadoras sobre a cidade de Los Angeles. E a gente pode ter algumas perguntas guias para fazermos essa investigação sobre os eventos que apareceram com destaque no site, como Where did this event occur? What were the main causes and effects of the wildfire? E a gente pode usar essas perguntas sobre onde esse evento aconteceu, quais as principais causas e efeitos destes incêndios florestais, e pesquisar, né, na segunda aula sobre notícias, né, que tratam desses eventos. A gente pode dividir em grupos a turma para procurar essas notícias, utilizar ou computadores numa sala de laboratório ou os dispositivos móveis dos próprios estudantes. Aqui mais algumas variações de questões guias que podem nortear essas pesquisas, e a gente também pode adicionar outros sites de realidade aumentada, como essas informações atualizadas em tempo real pelo governo da Califórnia. So here, for additional information, we can access the site fire.ca. It's from California government, and we can see updated information. We can click here and see what's on in the site, and we can see that active incident, the symbol here, this icon, and we can look for it in the map, and we'll see that around Los Angeles area there is still a lot of incidents that are active. Então, passado um mês, né, a gente ainda tem muitos incêndios com consequências devastadoras. E a gente faz essa navegação em tempo real e vem para as notícias com fontes confiáveis, como CNN, The Washington Post, AccuWeather, Forbes, né, AP News. Então, a gente pode usar essas informações que vão falar sobre esses wildfires, esses incêndios florestais, e quanto eles estão causando de morte de humanos, animais e perdas materiais nessa região toda afetada. A partir disso, nós podemos criar um fluxograma mostrando as etapas percorridas para que haja uma fixação desse conhecimento. Isso pode ser produzido individualmente ou em grupos, ou se a gente não tiver dispositivos individuais ou em grupos, a gente pode produzir coletivamente. Numa terceira aula, a gente vai fazer uma produção textual de curta
extensão sobre essas pesquisas realizadas no site da NASA, no site do governo da Califórnia e nas notícias que a gente utilizou para pesquisar sobre esses incêndios florestais, e depois nós vamos apresentar de uma maneira oral para a turma ou em debates que a gente pode fazer a partir das ideias diferentes que vão aparecer. A metodologia, portanto, prevê uma participação central dos alunos, explorando essas ferramentas, fontes reais, trabalhando com mapas interativos, produzindo texto e apresentando seus argumentos de uma forma oral. Então, a gente tem o desenvolvimento da compreensão em inglês, conscientização ambiental, estímulo à argumentação e pensamento crítico e o estímulo ao trabalho em grupo como benefícios dessa metodologia. Aqui as nossas referências e agradeço a todos os que acompanharam.